professora Valéria. Vamos dar prosseguimento à nossa aula anterior com a nossa segunda aula de equações exponenciais. Nesta aula, vamos ver outro método, diferente do usado na aula anterior, para resolver uma equação exponencial. Acompanhemos o nosso sétimo exemplo. Essa é uma questão do Exército de São Paulo. O enunciado diz: a soma das raízes da equação 3 elevado a x mais 3 elevado a 1 menos x é igual a 4 é... Então, temos aqui 5 alternativas para as respostas. Vamos escrever aqui a nossa equação exponencial que desejamos resolver. 3 elevado a x mais 3 elevado a 1 menos x igual a 4. Não é possível, como na aula anterior, reduzir essa equação a uma igualdade de potências de mesma base. Primeiro, aqui no primeiro termo, eu tenho uma soma de potências de mesma base, nós não temos propriedades para a soma de potências de mesma base, então eu não conseguiria reduzir a um termo apenas. E a base aqui do segundo termo é 4, que não é possível escrever na mesma base aqui que o 3. Portanto, temos que usar um outro método para resolver essa equação exponencial. Nós vamos, neste momento, escrever a potência de x, ou seja, aqui no caso dessa minha equação, o 3 elevado a x, em função de uma outra letra, para retirar da minha equação essa potência de x, já que não temos propriedades e definições de potenciação que resolvam essa minha equação exponencial. Então, isolando aqui o meu 3 elevado a x em cada um dos membros, nós temos aqui o 3 elevado a 1 menos x, pode ser escrito como 3 elevado a 1 dividido por 3 elevado a x. Consequência da minha propriedade que diz que divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, igual a 4. Agora, eu vou, portanto, substituir a minha potência de x, 3 elevado a x, por uma outra incógnita qualquer, que você pode nomear como quiser. Então, eu vou chamar aqui o meu 3 elevado a x de y. Vou deixar aqui reservado essa minha igualdade. E aqui na minha expressão, eu vou substituir o 3 elevado a x, então, pela minha incógnita y. Resolvendo, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum da minha equação toda. Teremos y ao quadrado mais 3 igual a 4y. Posso cortar o meu denominador, porque y é diferente de zero, já que y vale 3 elevado a x e 3 elevado a x é diferente de zero. Portanto, temos a equação y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a zero para resolver. Continuando, então, teremos y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a zero. Resolvendo a minha equação de segundo grau, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Portanto, temos duas raízes possíveis para essa equação. y1 igual a 3 e y2 igual a 1. Vamos testar se alguma dessas respostas eu consigo obter um valor possível para x. Então, para a minha primeira solução, usando y igual a 3, temos 3 elevado a x igual a 3, que é o valor de y. Se não tem nenhum expoente, é como se o expoente fosse 1. Portanto, para essa solução, temos x igual a 1,
uma solução possível para x. Para o segundo valor de y, teremos 3 elevado a x igual a 1, o valor do y encontrado. Posso escrever o 1 como a potência de 3 elevado a 0. Portanto, o segundo valor possível para x é 0, x igual a 0. Temos, então, duas soluções possíveis para as raízes dessa equação. O exercício pediu a soma dessas raízes, 1 mais 0, 1. A resposta deste exercício é a letra E, número 1. Nosso segundo exemplo é uma questão da Faculdade Mackenzie. E nós temos, se 3 elevado a x mais 2 mais 9 elevado a x mais 1 é igual a 12 vezes 3 elevado a x mais 1, então x menos 2 vale. Então, vou resolver essa equação exponencial e encontrar o valor de x para depois achar o valor de x menos 2. Escrevendo aqui a minha equação exponencial, 3 elevado a x mais 2, mais 9 elevado a x mais 1, igual a 12 vezes 3 elevado a x mais 1. Observando essa equação exponencial, percebemos que é uma base que é comum aqui às minhas potências de x, seria escrevê-las todas em função da base 3. O 9 eu posso escrever em função de base 3. E podemos isolar a potência 3 elevada a x, como fizemos no exercício anterior, no nosso sétimo exemplo. Porém, neste oitavo exemplo, se observarmos bem, a expressão 3 elevado a x mais 1 pode ser isolada de todos os termos desta equação, termos em função da potência de x. Então, eu vou optar por chamar a minha expressão 3 elevado a x mais 1 da minha outra incógnita que eu vou usar, que aqui no caso estou chamando novamente de y. Vou deixar esse resultado aqui expresso e eu vou reescrever a minha equação exponencial isolando o termo 3 elevado a x mais 1 nos seus membros. Então, aqui nessa expressão eu posso escrever 3 elevado a x mais 1 vezes 3 elevado a 1. Mais, aqui eu tenho 3 ao quadrado elevado a x mais 1, que eu posso escrever desta forma também. Igual a 12 vezes 3 elevado a x mais 1. Como aqui na potência de potência, multiplicando os expoentes, a ordem dos fatores na multiplicação não interfere no resultado, nós podemos inverter aqui a posição destas duas potências. E podemos escrever, então, como 3 elevado a x mais 1 vezes 3 mais 3 elevado a x mais 1 elevado ao quadrado igual a 12 vezes 3 elevado a x mais 1. Substituindo, então, agora, portanto, a expressão 3 elevado a x mais 1 na minha equação exponencial por y, como foi proposto, temos a seguinte equação: 3y mais y ao quadrado igual a 12y. Temos, portanto, a equação de segundo grau, y ao quadrado menos 9y igual a 0, que me dá dois resultados possíveis para y. Vou chamar aqui de y1 e y2. Meu primeiro resultado é o y igual a 0 ou o y igual a 9. As raízes dessa equação de segundo grau.
Substituindo essas duas soluções possíveis, a minha primeira solução me dá 3 elevado a x mais 1 igual a 0. Mas a potência 3 elevado a x mais 1 não gera um resultado zero para nenhum valor de x real. Logo, para essa equação, ela não possui solução. Não existe x pertencente a R, de tal forma que 3 elevado a x mais 1 seja igual a zero. Para a minha segunda solução, 3 elevado a x mais 1 é igual a 9, que pode ser escrito como 3 ao quadrado. Portanto, daqui teremos que x vale 1 como solução dessa equação exponencial, fatorando 9, igualando os expoentes. O exercício me pediu o valor de x menos 2. O único valor possível para x é 1, portanto, 1 menos 2, o valor é menos 1. A solução deste exercício é a letra C. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.